cheiro de ozônio das lâmpadas antigas, aquele odor metálico que parece queimar o nariz de quem passa horas sob os refletores, se misturava de forma improvável ao aroma doce e persistente de um perfume caro. Era um rastro de sofisticação que teimava em ocupar o corredor gélido e cinzento da rua Von Martius, no Jardim Botânico. Naquela tarde de 1967, o silêncio que pairava nos estúdios da TV Globo não era o silêncio do respeito ou da reverência que se costuma dedicar aos grandes mitos. Era uma expectativa cortante, pesada, como a lâmina de uma guilhotina esperando o momento exato para descer. O som mais temido ali dentro não vinha das câmeras pesadas que se moviam como elefantes de ferro, nem das ordens secas do diretor escondido atrás do vidro do switcher. O som que fazia o coração dos assistentes disparar era o deslizar metálico de uma caneta sobre uma prancheta de metal. Um som ríspido, definitivo. Hebe Camargo estava ali. E se você conhece minimamente a história da comunicação neste país, sabe que essa frase, por si só, já deveria paralisar qualquer sala. Naquela altura, Hebe já não era apenas uma apresentadora. Ela era a personificação da televisão paulista, a mulher que o Brasil aprendeu a amar pelo rádio e que dominava a tela com uma facilidade quase divina. Mas ali, em território carioca, dentro daquela estrutura que começava a se desenhar como o império do padrão Globo de qualidade, Hebe estava prestes a passar por algo que, visto de hoje, soa como um completo absurdo. Ela estava ali para ser testada. A pergunta que atravessa as décadas, que sobreviveu aos arquivos triturados e que move a nossa investigação hoje, é uma só. Por que a mulher que era a cara do Brasil foi mantida do lado de fora dos portões da Vênus platinada durante o seu auge absoluto? O que realmente aconteceu naquela sala de audição fechada, onde as luzes eram propositalmente frias e o julgamento era feito por homens que acreditavam que o povo precisava ser educado e não apenas ouvido? Antes de eu te levar para o centro desse estúdio e te mostrar o que os olhos de Arlindo viram de cima de uma escada de iluminação, eu preciso te fazer um pedido. O YouTube, essa plataforma onde a gente se encontra agora, é uma máquina de esquecimento. Histórias como essa, sobre a resistência da alma brasileira contra as engrenagens da estética perfeita, tendem a sumir se a gente não fincar o pé. Se você acredita que a memória da nossa televisão merece ser preservada, deixa o seu like agora. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu lembro da Hebe. Isso não é só um número para o algoritmo, é o combustível que mantém esse canal vivo, contando o que os livros oficiais preferem ignorar. Se essa história tocar o seu coração, o valeu demais é a forma mais direta de garantir que a gente continue escavando esses bastidores. Agora, respira fundo, ajusta o seu fone de ouvido e volta comigo para 1967. O ar-condicionado está no máximo e Hebe Camargo acaba de abrir a bolsa. Dentro dessa bolsa, entre batons e papéis, havia um objeto que simbolizava toda aquela tensão. Um pequeno espelho de mão com uma moldura dourada trabalhada, mas que carregava um segredo. Um trincado quase imperceptível no canto inferior esquerdo. Para Hebe, aquele não era apenas um utensílio para retocar a maquiagem antes de entrar no ar. Aquele espelho era o seu escudo. Era onde ela buscava o reflexo da mulher de Taubaté antes de enfrentar os gigantes do Rio de Janeiro. Mas a prova física do que aconteceu naquela tarde é muito mais sombria do que um espelho quebrado. Existe um memorando interno, um papel amarelado pelo tempo, datado daquela exata semana. No rodapé, uma anotação feita a lápis, com uma caligrafia apressada e impiedosa, dizia apenas 3 palavras: inadequada ao padrão. Esse papel circulou por mãos poderosas, foi lido por diretores que hoje são nomes de estúdios e praças, antes de ser supostamente enviado para a fragmentadora. Mas o eco das palavras ditas naquela tarde, esse permaneceu vibrando nos ouvidos de quem operava as máquinas. Nosso fio condutor nessa jornada é Arlindo. Em 1967, ele era apenas um jovem de 22 anos, um assistente de iluminação que passava o dia carregando rebatedores e trocando gelatinas de cores nos refletores.
Arlindo tinha uma tarefa ingrata naquele dia. Ele precisava segurar um rebatedor de isopor, mantendo a luz perfeita sobre o rosto da rainha, enquanto ela era submetida ao escrutínio de uma banca que parecia um tribunal. Para Arlindo, o risco era real. Ele era um peão naquela engrenagem. Um erro de posicionamento, um comentário fora de hora, e ele estaria no olho da rua sem direito à explicação. Mas Arlindo tinha uma vantagem. Ele usava um fone de ouvido que estava com o isolamento estourado. Ele ouvia não apenas o que o diretor dizia para o estúdio, mas o que os homens na cabine comentavam entre si, enquanto Abby tentava sorrir para a lente fria da câmera. Ele ouviu o diretor de produção rir. Não foi uma risada de alegria, foi um deboche contido. Eles chamavam a espontaneidade de Abby, aquele jeito dela de gesticular e de falar com o público como se estivesse na cozinha de casa, de ruído suburbano. Para a Globo daquela época, que estava nascendo sob a égide de uma estética asséptica, europeizada e milimetricamente controlada, o improviso não era um talento, era um erro técnico. O antagonista dessa história não é uma pessoa específica, um vilão de novela com bigodes e planos infalíveis. O antagonista é a própria instituição em sua forma mais embrionária e cruel, a obsessão pela perfeição que não admite o erro, o suor ou o grito. A história dessa rejeição começa a se desenrolar em ondas de tensão. Primeiro veio o convite. No papel parecia uma honra irresistível. A Globo estava crescendo, engolindo as outras emissoras, tornando-se o sonho de consumo de qualquer artista. Receber um chamado para cruzar a Via Dutra e gravar no Rio de Janeiro parecia o ápice da carreira. Mas o convite carregava o peso de uma rendição velada. Nos bastidores, as instruções eram claras. Abby precisaria se adaptar. Eles queriam a fama dela, o público dela, mas não queriam a personalidade dela. Pediram que ela mudasse o tom do cabelo, que baixasse o volume da voz, que eliminasse as gracinhas e os bordões que a tornaram única. Eles queriam transformar a força da natureza em um manequim de vitrine. Quando Abby entrou no estúdio, o clima mudou. Arlindo conta que sentiu o impacto da presença dela antes mesmo de vê-la. Era como se a voltagem das lâmpadas tivesse subido sozinha. Ela estava impecável, mas havia uma rigidez no ar que não combinava com ela. O estúdio estava propositalmente frio, uma tática comum para manter as pessoas alertas e desconfortáveis. Abby sentou-se na cadeira indicada, retificou a postura e olhou para a luz vermelha que ainda estava apagada. O teste começou de forma seca. Não pediram para ela entrevistar ninguém. Não pediram para ela ser a Abby que o Brasil amava. Entregaram a ela um script de telejornal. Um texto lido, técnico, sem espaço para o coração. Eles queriam ver se ela conseguia ser uma leitura de teleprompter, uma peça da engrenagem que não questiona e não brilha mais do que o logotipo da empresa. Arlindo, lá do alto de sua escada, via o suor brotar sob a maquiagem pesada de Abby. Não era o suor do calor, era o suor da alma tentando caber em uma caixa pequena demais. Ela sabia que estava caindo em uma armadilha moral. Se ela aceitasse as condições, se fizesse aquele teste com perfeição robótica, ela ganharia o contrato, o maior salário do país e a plataforma da emissora que estava prestes a dominar tudo. Mas ela perderia o que tinha de mais valioso, a sua verdade. Se ela recusasse, se ela fosse Abby demais, ela seria descartada como alguém que não tinha o refinamento necessário para a nova televisão brasileira. Enquanto a contagem regressiva para o gravando começava, o silêncio no estúdio se tornou absoluto. Dava para ouvir o zumbido dos equipamentos. Abby segurou o papel do roteiro com as mãos levemente trêmulas, mas seus olhos encontraram o pequeno espelho trincado que ela tinha deixado sobre uma mesa lateral, fora do enquadramento da câmera. Naquele reflexo distorcido, ela viu algo que os diretores na cabine jamais seriam capazes de entender. A TV Globo de 1967 não era apenas uma empresa, era um projeto de nação. E naquele projeto não havia espaço para o excesso. O padrão exigia vozes impostadas, vocabulário castiço e uma distância higiênica entre quem fala e quem ouve. Abby, por outro lado, era o abraço, o beijo, o erro que vira piada, a vida como ela é.
O confronto que estava prestes a acontecer naquele estúdio não era apenas sobre uma contratação. Era uma batalha cultural entre a técnica fria e o carisma indomável. Arlindo ajustou o rebatedor. Ele sabia que o que estava prestes a ver mudaria a forma como ele enxergava a profissão para sempre. Ele viu Abby respirar fundo, fechar os olhos por um segundo, e quando a luz vermelha finalmente acendeu, o que saiu da boca dela não foi o texto decorado. Foi o primeiro sinal de que aquela união entre a maior estrela e a maior emissora estava destinada ao fracasso antes mesmo de começar. Mas o que aconteceu naquele exato segundo, no momento em que o diretor gritou "Ação", é algo que a história oficial tentou apagar, mas que a gente vai reconstruir agora, detalhe por detalhe. Porque a verdade é que Abby nunca precisou da Globo. Foi a Globo que, durante décadas, tentou entender como uma mulher sozinha com um sofá e um microfone conseguia ter mais intimidade com o povo brasileiro do que todo um exército de produtores e roteiristas diplomados. O teste de 1967 foi o marco zero dessa resistência. E enquanto o papel do memorando dizia inadequada, o coração de Abby já dizia outra coisa: liberdade. Nesta primeira parte da nossa investigação, a gente preparou o terreno. Você sentiu o frio do estúdio, viu a pressão sobre os ombros de Arlindo e entendeu o que estava em jogo. No próximo bloco, nós vamos entrar no momento exato do gravando. Vamos ouvir o que Abby disse quando decidiu rasgar o roteiro invisível e como a direção reagiu ao ver que não conseguiria domar a leoa. O que aconteceu quando a contagem chegou ao zero vai te mostrar por que, até hoje, existe um vazio que ninguém conseguiu preencher na emissora do Plim Plim. Fica comigo, porque a temperatura desse estúdio só vai subir. A luz vermelha sobre a lente da câmera não era apenas um sinal de "no ar". Para Abby Camargo, naquele estúdio gélido da rua Von Martius, aquele brilho escarlate parecia um olho injetado, uma sentinela que a vigiava, esperando pelo primeiro tropeço. O silêncio que se seguiu ao "gravando" foi tão denso que Arlindo, equilibrado no alto de sua escada, sentiu o peso do rebatedor de isopor dobrar. Suas mãos, calejadas pelo manuseio de cabos e metal, suavam. Ele não tirava os olhos de Abby. Através de seu fone de ouvido mal isolado, ele ouvia a respiração pausada do diretor na cabine, um som que lembrava um predador farejando a presa. Abby começou a ler. O texto, escrito em uma linguagem seca, quase militar, falava sobre índices econômicos e reformas institucionais. Era um script feito para um robô, não para a mulher que transformava cada boa noite em um evento nacional. Ela tentava. Sua voz naturalmente melódica e cheia de curvas lutava para se manter em uma linha reta, monocórdica, sem alma. Mas havia algo errado. O padrão Globo, aquela entidade invisível que Arlindo sentia em cada canto do estúdio, não queria apenas a leitura. Eles queriam a rendição. "Corta, para tudo!" A voz do diretor chicoteou através dos alto-falantes do estúdio, fazendo Abby dar um leve sobressalto. O som reverberou nas paredes de isolamento acústico como um tiro. Arlindo viu a apresentadora apertar as mãos sobre o colo, os nós dos dedos ficando brancos. O diretor não desceu da cabine. Ele permaneceu lá em cima, protegido pelo vidro fumê, falando através do microfone como se fosse uma divindade irritada. "Abby, querida, vamos de novo. Você está sendo muito paulista. Esse R puxado, essa ênfase nas vogais, não combina com a sofisticação que estamos buscando. Tente ser mais neutra. Menos você, entende? Pense que você é uma máquina de passar informação, nada mais. Menos você." Aquelas palavras pairaram no ar como fumaça tóxica. Arlindo viu Abby olhar para o lado, buscando o pequeno espelho de mão com a moldura dourada que estava sobre a mesa de apoio. O trincado no canto do vidro parecia brilhar sob a luz intensa do refletor de 1000 watts. Era o reflexo da sua própria alma sendo fragmentada para caber em um molde que não lhe pertencia. Antes de continuarmos esse mergulho nos bastidores que a história oficial tentou enterrar, eu preciso te falar uma verdade. O que você está ouvindo aqui não é apenas um relato sobre televisão. É sobre a luta pela autenticidade em um mundo que prefere o plástico. O algoritmo do YouTube, essa máquina moderna de triagem,
muitas vezes esconde conteúdos que não seguem a fórmula. Se você acha que histórias como a de Abby precisam ser contadas com essa profundidade, sem filtros, deixa o seu like agora. É o seu sinal para a plataforma de que esse tipo de narrativa tem valor. Se você quer que a memória da nossa cultura não seja triturada pelo tempo, se inscreve no canal. A gente só tem você para garantir que o eco dessas vozes não se apague. Agora, ajusta o foco e volta para aquele estúdio carregado de eletricidade estática. Abby pigarreou. Ela não respondeu ao diretor. Apenas assentiu, um gesto breve e elegante que escondia uma tempestade interna. Arlindo, do alto de sua posição, percebeu um detalhe que as câmeras não captavam. O pé direito de Abby, escondido pela mesa, batia freneticamente no chão de linóleo. Era o único escape para a tensão que a consumia. Segunda tentativa. Silêncio no estúdio. 5, 4, 3. A contagem recomeçou. Abby tentou novamente. Ela limpou o sotaque, podou as expressões faciais, endureceu o olhar. Ela estava se tornando a apresentadora perfeita para o padrão. Mas para Arlindo, aquilo era doloroso de assistir. Era como ver um pássaro sendo forçado a andar em linha reta, proibido de voar. No fone de ouvido dele, o diretor comentava com o assistente de produção. Viu só? É só apertar um pouco que ela se enquadra. Essas estrelas de São Paulo acham que podem fazer o que querem, mas aqui a música é outra. Foi nesse momento que o primeiro grande obstáculo físico surgiu. Uma das lâmpadas principais, um refletor de 5K que iluminava o fundo do cenário, estourou com um estalo seco. O cheiro de queimado invadiu o ambiente. O set mergulhou em uma penumbra irregular. "Maldição!" gritou o diretor. "Arlindo, resolve isso agora! Abby, não saia do lugar!" Enquanto Arlindo descia a escada apressadamente, com o coração na boca, ele passou por Abby. Por um breve segundo, seus olhos se cruzaram. O que ele viu não foi medo, nem irritação. Foi uma tristeza profunda, uma solidão que só as grandes estrelas conhecem, quando percebem que estão sendo usadas como peças de xadrez. Abby pegou o espelho dourado. Ela não retocou o batom. Ela apenas olhou para o próprio reflexo e sussurrou algo que Arlindo só conseguiu decifrar anos depois. "Eles não te conhecem, gracinha." A interrupção técnica durou 20 minutos. 20 minutos de um silêncio hostil, onde os produtores evitavam olhar para Abby, tratando-a como um equipamento que estava sendo calibrado. Um preparador de elenco, um homem de terno cinza e olhar clínico, aproximou-se dela. Ele começou a dar instruções sobre como ela deveria posicionar as mãos, como deveria sorrir de forma contida, sem mostrar muitos dentes, e como deveria evitar os seus famosos selinhos imaginários na audiência. Ele estava tentando desconstruir a mulher para montar um produto. Abby ouvia tudo com uma paciência que beirava o sobrenatural, mas por dentro a pressão aumentava. Ela sentia que cada instrução era um prego no caixão da sua espontaneidade. A TV Globo não queria a Abby Camargo. Eles queriam o prestígio que o nome dela trazia, mas queriam que esse prestígio fosse filtrado por uma lente de sobriedade que ela desprezava. O clima no estúdio piorou quando o diretor, frustrado com o atraso da lâmpada, decidiu mudar a estratégia. "Abby, vamos esquecer o telejornal por um momento. Vamos simular uma entrevista. Mas eu quero que você seja incisiva, nada de brincadeiras, nada de risadas altas. Queremos ver se você tem o peso necessário para o nosso horário nobre." Eles trouxeram um ator para se sentar à frente dela, interpretando um político fictício. O teste estava mudando de forma, tornando-se uma prova de resistência psicológica. Abby começou a entrevista. O convidado era deliberadamente ríspido, seguindo ordens da cabine para testar os nervos da apresentadora. Ele a interrompia, questionava sua competência e tratava-a com uma condescendência que fazia o sangue de Arlindo ferver lá no fundo do estúdio. Arlindo viu o momento exato em que a máscara de Abby começou a rachar. Não foi uma explosão, foi algo mais sutil. Uma faísca de dignidade que brilhou nos olhos dela. Ela parou de seguir o roteiro de perguntas frias. Ela olhou para o ator, ignorou as instruções que vinham do ponto eletrônico,
que ela já tinha arrancado discretamente, e perguntou algo que não estava no script. O senhor acha mesmo que o povo brasileiro quer ouvir essas palavras difíceis enquanto a barriga deles está vazia? O silêncio que se seguiu na cabine de comando foi ensurdecedor. Arlindo sentiu o arrepio subir pela espinha. No fone, ele ouviu o diretor xingar baixinho. Ela está saindo do controle. Corta o microfone dela, agora. Mas o operador de áudio, talvez por admiração, talvez por erro proposital, demorou 3 segundos para obedecer. Foram 3 segundos de uma verdade crua que ecoou por todo o estúdio. Abby não estava mais fazendo um teste. Ela estava reivindicando o seu território. Ela se levantou, a postura reta, a elegância de uma rainha que se recusa a ser súdita. Vocês querem um robô? Ela perguntou, olhando diretamente para o vidro fumê da cabine, onde sabia que o poder estava escondido. Porque se vocês querem um robô, vieram ao lugar errado. Eu sou gente. E eu falo com gente. Nesse instante, ocorreu a virada que ninguém esperava. Uma nova informação, um evento que mudaria o curso daquela tarde, atravessou as portas do estúdio. Um estafeta entrou correndo com um envelope lacrado, endereçado diretamente ao diretor de produção. O conteúdo daquele envelope era uma ordem direta da cúpula da emissora, algo que tinha sido decidido enquanto Abby lutava para manter sua voz no estúdio. A notícia se espalhou como pólvora entre os assistentes. Arlindo ouviu o burburinho. A Globo tinha acabado de assinar um contrato de exclusividade com uma agência de publicidade internacional que exigia um perfil específico para o seu principal programa de auditório, uma mulher jovem, de preferência carioca, e que seguisse à risca as diretrizes estéticas americanas. O teste de Abby, que já era uma humilhação, tinha se tornado uma mera formalidade, uma encenação cruel. Eles já tinham decidido o não antes mesmo dela entrar no estúdio. Eles só queriam ver até onde ela se dobraria antes de quebrar. Quando essa informação chegou aos ouvidos de Abby, através de um olhar cúmplice de um dos câmeras que a conhecia de outros carnavais, o jogo mudou. Ela não estava mais sendo testada para um emprego, ela estava sendo submetida a um ritual de descarte. A raiva, que até então estava contida sob camadas de educação e profissionalismo, começou a transbordar. Abby voltou-se para a mesa, pegou o espelho trincado e guardou-o na bolsa com um movimento firme, quase violento. O som do fecho da bolsa ecoou como o fechamento de uma porta de cofre. Ela olhou para Arlindo, que ainda segurava o rebatedor, e deu um sorriso triste, mas carregado de uma força inabalável. O show acabou por hoje, meninos, disse ela, sem precisar de microfone. O diretor, percebendo que tinha perdido o controle da situação, ordenou um blackout total no estúdio. As luzes se apagaram de uma vez, deixando todos na escuridão, exceto pela pequena luz de emergência sobre a saída. Mas, mesmo no escuro, Arlindo sabia que Abby Camargo estava saindo dali maior do que quando entrou. Ela tinha perdido a vaga na maior emissora do país, mas tinha salvado a única coisa que um artista não pode se dar ao luxo de perder: a sua própria essência. O que aconteceu nos minutos seguintes, a saída triunfal de Abby pelos corredores da Rua Von Martius, e o impacto que esse não teve na construção da maior carreira da televisão brasileira, é o que vamos ver no desfecho dessa história. Porque o sistema pode até apagar as luzes, mas ele nunca vai conseguir silenciar quem nasceu para brilhar. Fica comigo, porque o veredito final desse encontro histórico vai mudar tudo o que você pensa sobre o sucesso. O silêncio que se seguiu ao blackout no estúdio 3 da Rua Von Martius não era um silêncio comum. Era um vácuo, uma ausência de som tão profunda que Arlindo conseguia ouvir o estalar do metal dos refletores esfriando acima de sua cabeça. Na escuridão, a única coisa que brilhava refletindo a pálida luz de emergência do corredor era o contorno dourado do espelho de Abby Camargo. Aquele pequeno objeto, com seu trincado escondido, parecia ser o único ponto de sanidade em um ambiente que tinha acabado de tentar devorar a alma da maior estrela do Brasil. Acendam as luzes! Quem mandou apagar as luzes? A voz do diretor na cabine soou esganiçada, perdendo toda essa autoridade divina que ostentava minutos antes. O pânico dele era audível. Ele sabia que o que tinha acontecido ali
não era apenas um teste fracassado. Era um motim da personalidade contra o sistema. Quando as luzes de serviço finalmente voltaram, com um tom amarelado e doentio, a cena era digna de um quadro. Abby estava de pé, imóvel, no centro do cenário impecável que a Globo tinha construído para enquadrá-la. Ela não parecia derrotada. Pelo contrário, havia uma aura de libertação ao redor dela. Arlindo, ainda segurando o rebatedor com as mãos trêmulas, viu quando ela se aproximou da câmera 1. Ela não falou para o microfone, que já estava cortado. Ela falou para a lente, como se estivesse olhando diretamente nos olhos de cada diretor que, naquele momento, assistia à cena pelos monitores da técnica. "Vocês têm o padrão", disse ela, com uma voz baixa, mas que cortava o ar como uma navalha. "Mas vocês não têm o povo. E sem o povo, esse luxo todo aqui é só um deserto de vidro. Antes de eu te contar como Abby saiu daquele prédio e como essa rejeição se tornou o combustível para ela construir um império que a Globo jamais conseguiu replicar, eu preciso te fazer um convite final. O que a gente faz aqui neste canal é lutar contra o apagamento da história. Histórias como a de Arlindo, o assistente que viu a rainha ser humilhada e se calou por medo, costumam desaparecer nos arquivos triturados. Se você valoriza essa pesquisa, se você sente que a TV brasileira faz parte da sua vida, deixa o seu like. Comenta aqui. Abby é eterna. Esse gesto simples é o que impede que a máquina de esquecimento vença. E se você puder, compartilha este vídeo. Espalhe esse eco. Agora volta comigo para o corredor gélido da Vênus platinada, porque o que aconteceu na saída foi o verdadeiro espetáculo. Abby não esperou por uma despedida formal. Ela não subiu à cabine para apertar mãos que tinham acabado de tentar silenciá-la. Ela simplesmente pegou sua bolsa, sentiu o peso do espelho dourado lá dentro e começou a caminhar em direção à saída. Arlindo, tomado por um impulso que poderia lhe custar o emprego, largou o rebatedor e correu por trás dos cenários para alcançá-la antes que ela cruzasse o portão principal. Ele a encontrou no corredor que dava acesso ao estacionamento. Abby caminhava com passos firmes, o som de seus saltos batendo no cimento como uma contagem regressiva. Ela parou por um segundo diante de um grande cartaz que anunciava a nova programação da emissora. Eram rostos perfeitos, sorrisos ensaiados, vozes que nunca falhavam. Ela olhou para aquilo e, pela primeira vez naquela tarde, deu uma risada. Não era uma risada de deboche. Era uma risada de quem tinha acabado de escapar de uma prisão dourada. "Arlindo, não é?" Ela perguntou sem sequer olhar para trás. Ela sabia que ele estava ali. As estrelas como Abby têm um radar para a lealdade. "Sim, dona Abby. Eu só queria dizer que eles estão errados. O senhor diretor, ele não entende nada", gaguejou o jovem, com o rosto ardendo de vergonha. Abby virou-se para ele. A maquiagem que horas antes parecia uma máscara imposta pelo padrão, agora parecia apenas parte de sua luz natural. Ela tocou o braço de Arlindo com uma delicadeza que ele jamais esqueceria. "Eles entendem de televisão, meu filho, mas eles não entendem de vida, e a vida é muito mais barulhenta do que eles podem aguentar." Ela saiu para a tarde quente do Rio de Janeiro. O ar lá fora estava impregnado com o cheiro de mar e de asfalto quente, um contraste violento com o ozônio estéril do estúdio. Abby Camargo entrou em seu carro e deixou para trás a emissora que, naquele dia, decidiu que ela era inadequada. O que se seguiu foi uma lição de história que a TV Globo levaria décadas para aprender. Enquanto a emissora se fechava em seu padrão de qualidade, construindo muros de perfeição e distanciamento, Abby voltou para São Paulo e começou a construir pontes. Ela transformou o não do Rio em um sim retumbante de todo o resto do Brasil. O sofá que se tornaria seu trono não era apenas um móvel, era um símbolo de acolhimento. Ali, ela recebia desde o presidente da República até o artista iniciante, tratando a todos com a mesma intimidade, o mesmo gracinha, o mesmo brilho nos olhos que o diretor da Globo tentou apagar. As consequências para Arlindo foram imediatas. Ele foi advertido por ter abandonado seu posto durante o teste. Poucos meses depois, foi dispensado em um corte de gastos.
Mas ele saiu dali com algo que nenhum diretor de produção poderia tirar dele: a memória do dia em que a autenticidade venceu a estética. Arlindo acompanhou, ao longo dos anos 70, 80 e 90, a ascensão meteórica de Hebe. Ele a viu estrear no SBT em 1986, transformando as noites de segunda-feira em um ritual sagrado para as famílias brasileiras. Ele a viu inventar o selinho, um gesto de afeto que desafiava o conservadorismo e a rigidez que a Globo tanto prezava. A ironia final dessa história é quase poética. Conforme as décadas passavam e o padrão Globo começava a sentir o peso da própria rigidez, a emissora tentou por diversas vezes trazer Hebe de volta. Houve convites velados, sondagens de altos executivos e propostas milionárias. Eles queriam, finalmente, o que tinham rejeitado em 1967, a conexão visceral com o povo. Mas Hebe, fiel à sua essência, sempre recusava. Ela sabia que a sua coroa não cabia nos estúdios da Vênus platinada. Ela preferia ser a rainha de um auditório onde podia errar, rir de si mesma e falar o que desse na telha, do que ser uma peça decorativa na emissora mais poderosa do país. O payoff dessa investigação é que a Globo nunca rejeitou Hebe por falta de talento. Eles a rejeitaram por excesso de humanidade. O sistema tem medo do que não pode controlar. Hebe era incontrolável porque era verdadeira. O custo para a emissora foi um buraco negro em sua programação de auditório que durou décadas. Eles tentaram criar Hebes artificiais, apresentadoras moldadas em laboratório, mas o público sempre percebia a diferença. O brilho genuíno não pode ser fabricado. O fim da jornada de Hebe, em setembro de 2012, trouxe um encerramento digno de cinema. Após enfrentar um câncer com a mesma coragem com que enfrentou aquele estúdio escuro em 67, Hebe anunciou seu retorno triunfal ao SBT, o lugar onde ela se sentia em casa. Ela faleceu poucos dias depois, sem chegar a gravar o novo programa, mas com o contrato assinado sobre a mesa. Ela morreu como viveu, sendo dona do seu próprio destino. No seu velório não havia apenas celebridades e poderosos. Havia milhares de pessoas comuns, gente que Arlindo via da sua janela, chorando a perda de alguém que os via e os ouvia através da tela fria da TV. A lição que fica, o eco que atravessa o tempo, é que o padrão pode ditar a regra por um momento, mas é a alma que dita a história para sempre. Hebe saiu daquele teste humilhante sem o emprego, mas com sua dignidade intacta. Enquanto a Globo construía impérios de cimento, ela construía um império de afeto. A prova de que o sistema falhou é que hoje, quando falamos em rainha da televisão, ninguém pensa em um logotipo ou em um padrão de qualidade. Todos pensam no sorriso loiro, nas joias brilhantes e na voz que chamava o Brasil de gracinha. O espelho dourado de Hebe, aquele com o trincado no canto, simboliza todos nós. Todos nós temos nossas rachaduras, nossas falhas e nossas inadequações perante os padrões impostos pelo mundo. Mas como Hebe nos ensinou, é através dessas rachaduras que a luz verdadeira consegue sair. Arlindo. Hoje um senhor aposentado, guarda até hoje um crachá antigo daquela época. Mas seu maior tesouro é a lembrança daquele toque no braço e daquela frase dita no corredor escuro. Ele aprendeu que, na televisão e na vida, a técnica pode te levar longe, mas só a verdade te torna imortal. Hebe Camargo não precisou da Globo para brilhar. A Globo é que passou décadas tentando descobrir como brilhar sem ela. Obrigado por ter ficado comigo até o fim desta reconstrução. Se essa história te emocionou, se você sentiu o frio do estúdio e o calor da vitória moral de Hebe, não esquece de deixar o seu registro. A história da nossa televisão é feita de momentos assim, e é um privilégio poder contá-los para você. Eu sou apenas um narrador de bastidores, mas você é quem mantém essa luz acesa. Até a próxima investigação. E como diria a nossa rainha, que gracinha de companhia a sua hoje.